Então olha lá, por que que os fundos fazem isso? Eu quero te mostrar como que um fundo compra um imóvel, que aí você vai entender, nunca mais você vai esquecer, não vai ficar com esse medinho que você tem de informação nova. Normalmente, a internet, eu sempre falo, a internet é boa demais, cara. Você tem a capacidade de aprender uma coisa hoje, num vídeo aqui de 30, 40, 50 minutos, sei lá quantos minutos vai dar esse vídeo, coisa que eu demorei 3, 4, 5 anos para aprender na prática, porque não tinha ninguém que falava, não tinha livro escrito a respeito, você ia ter que realmente entrar em contato com a RI, torcer pros caras te responder. Hoje você consegue isso tudo muito tranquilo. Só que, da mesma forma que você consegue tudo muito tranquilo, às vezes você pode cair em alguma informação, alguma notícia, algum canal no YouTube que faz um desserviço. Infelizmente existe isso. Então, dentro do mercado financeiro, na verdade isso, como um todo na internet, né, saúde, mercado financeiro, parte de fitness, isso tá virando uma bagunça danada, cara, porque tem muita gente que tá tentando fazer um bom trabalho e faz, e tem gente que tá lá fazendo um desserviço. Às vezes não é nem por má intenção, às vezes só porque não estudou mesmo, e tá lá tentando ensinar a galera, mas não sabe nada. Ele não tá de má fé, mas não tem conhecimento. Então toma cuidado com quem você segue, tá? Toma cuidado com quem você segue, que eu vi muita gente falando mal disso aqui que eu vou te explicar agora, e na verdade só não entendeu. Você vai entender e você vai explicar pra esses caras, beleza? Então, ó, um gestor, como que funciona? O fundo, ele é um cofre, e dentro desse cofre aqui tem dinheirinho, por isso que chama fundo. Aqui nós somos os investidores, faz de conta que temos aqui 10 investidores. Esses investidores mandam dinheiro pro fundo, e aí o gestor aqui, com esse dinheiro que os investidores mandaram, vamos supor aqui que existe 1 bilhão, tá? Os investidores mandaram dentro de uma subscrição. O gestor que tá aqui, pensa no gestor GGRC aqui, tá? Pedro. Inclusive, Pedrão, se você quiser vir aqui no canal, gravar um vídeo, fazer uma entrevista pra nós, eu te perguntar, do jeito que nós fizemos lá com os alunos, que foi top demais, o Pedrão é gente boa demais, viu? O cara humilde pra caramba e extremamente transparente. Então, Pedro, fica o convite aí se você quiser vir aqui pro YouTube, nós fazemos uma live no YouTube também aí, e o pessoal vai te encher de perguntas, hein? Não vamos dar folga pra você não, Pedrão. Então, o Pedrão tá lá e ele tem 1 bilhão de reais no caixa do fundo. Imagina que o GGRC tá abrindo agora, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele é um fundo de tijolo, né? E logístico. Então, tipo tijolo, subtipo, setor logístico. Então, o Pedro, ele vai pegar esse 1 bilhão aqui, ó, e vai comprar lá de galpão logístico. Então, pá, comprei aqui, ó. Vamos supor que o Pedro comprou, faz de conta que são galpões logísticos. Pô, ele comprou 3 galpão logístico por 1 bilhão, beleza? 3 galpão logístico. E aí, ele comprou de acordo com a melhor oportunidade que ele conseguiu ver. Então, ele fixou aqui, por exemplo, um cap rate de 8%, aqui de 9% e aqui de 10%, só para efeito didático, tá? Cap rate é o potencial de remuneração que o fundo vai entregar de receita imobiliária sobre aquilo que o Pedro pagou no imóvel, beleza? Então vamos supor que aqui no final, depois de gasto esse 1 bilhão, a gente tem um cap rate anual de 9% aqui, que é a média desses 3 imóveis. Então vai render 9% de receita imobiliária sobre esse 1 bilhão, tirando os custos do fundo imobiliário de manutenção, tirando os custos das taxas de administração, tirando tudo, vai ficar lá o dinheirinho que vai ser pago para nós de dividendos, beleza? Só que olha só o que aconteceu, cara. O Pedrão comprou tudo isso aqui. Aí ele tava indo na padaria. Comprar um pãozinho pra comer. Pãozinho com manteiga, cafezinho quente. Nossa senhora, deu até água na boca aqui. Olha que eu já tomei uns 2 litros de café. E aí ele viu um galpão, cara. Um galpão à venda. Imagina só esse cenário. Galpãozinho à venda. Tudo certo com galpão. Galpão AAA. Galpão localizado no Last Mile. Top pra caramba. O cara doido pra vender. Porque a taxa de juros tá alta demais. E ele fez o financiamento pra construir esse galpão. E ele tá, ó, corda no pescoço, tem que vender. E o cap rate aqui, como o cara baixou bastante o preço, o cap rate tá aqui de 12%. Aí o Pedrão olha assim, caramba, 12%, cara. Eu tenho que comprar isso aqui pros meus cotistas, vai ser bom demais pro GGRC. Vou comprar, vou dar um jeito de comprar. Só que aí ele olha lá pra dentro do caixa dele, imagina só o Pedro olhando pro caixa dele, tem R$0. E aqui este imóvel custa 1 bilhão, porque é tão bom que custa o valor dos 3. Exemplo, tá? Beleza, tudo certo. O que o Pedro vai fazer então agora? O Pedro tem algumas opções pra fazer. Vamos apagar esse negócio aqui e eu vou te falar as opções que o Pedro tem pra poder comprar esse imóvel. Primeira opção que o Pedro tem, fazer dívida. Só que o fundo imobiliário, ele não pode fazer dívida. Ele é diferente de uma empresa, ele não pode pegar dinheiro emprestado. Então existe uma técnica que é a venda dos direitos creditórios dos seus imóveis para a emissão de um CRI. Então é como se ele prometesse que os aluguéis que ele vai receber, tô te simplificando pra caramba aqui o que é um CRI pra você, tá? O que eu quero que você entenda aqui é que o fundo, ele vende, entre aspas, tá? Ele vende os direitos recebíveis imobiliários. O que é um recebível imobiliário? Eu compro um imóvel, você comprou um imóvel, uma casinha lá na esquina. Qual que é o direito de receita imobiliária que você recebe
rentabilidade daquilo ali? O aluguel, se tiver alugado. Então, o Pedro fecha um contrato de 30 anos no galpão lá que eu desenhei pra vocês, e ele vende esse direito que ele tem de receber esses aluguéis aí durante esses 30 anos por um valor. Por exemplo, vamos supor que nesses 30 anos eu iria receber 200 milhões de reais em aluguéis. O Pedro vai lá e fala, pô, eu vou receber 200 milhões de reais em aluguéis nos próximos 30 anos. Eu vou numa securitizadora e vou tentar adiantar esse dinheiro, porque aí com esse dinheiro eu compro outro imóvel lá, vai ficar top demais. Aí ele faz uma alavancagem através da emissão de um CRI, a emissão de um CRI. Isso aqui é basicamente dívida. É o jeitinho brasileiro. Ah, no fundo imobiliário não pode pegar dívida? Ah, vamos dar um jeitinho brasileiro. Emissão de CRI, tá? Emissão de CRI. Certificado de quê? Recebíveis imobiliários. Então agora você sabe o que é um CRI. É um certificado de recebível de aluguel, né? E adiantado pela securitizadora. Basicamente é a dívida. Então o Pedrão, ele pode pegar lá um bi que ele precisa para comprar o galpão top lá de 12% de cap rate, ele pode pegar através de CRI. Só que, convenhamos, nesse momento atual que estamos, se você fosse uma securitizadora, o cara que adianta isso, não, esses 200 milhões que você vai receber, Pedro, eu aceito receber eles durante esses 30 anos. Só que, pô, é 30 anos, ô Pedrão, e a taxa de juros hoje tá 15%, cara. Então eu não posso pagar os 200 milhões, não posso te adiantar os 200 milhões, porque se eu pegar 200 milhões meu, colocar na taxa Selic, ano que vem eu tenho 230. Então pra que eu vou te adiantar? Não, se for pra te adiantar, eu te adianto 100, eu te adianto 80, entende? Eu te pago 80 para receber os 200, porque a taxa de juros tá muito alta. Então, em momentos de taxa de juros altíssima como está, é muito difícil fazer CRI. É difícil. Aqui o negócio tem que estar muito bom. Porque se a taxa de juros está alta e eu adianto 200 milhões para receber 80, pô, beleza, eu consegui adiantar isso aqui. Só que eu abri mão de 120 milhões que eu vou ter que pagar de juros. Então essa negociação aqui, eu tenho que ganhar pelo menos 120 milhões para ficar no 0 a 0, senão era melhor ter ficado quieto, entende? Então a negociação tem que estar muito boa para poder fazer sentido a emissão de CRI nos dias atuais. Principalmente porque a securitizadora não vai querer emitir IPCA mais 5, mais 6, vai querer CDI mais 2. Porque o CDI está muito alto. Então, CRI é uma opção que o Pedro tem, mas não é muito inteligente, concorda comigo? Se você fosse um gestor de fundo imobiliário, você faria CRI? Eu não emitiria CRIs agora, eu tentaria o mínimo. Só se a negociação tivesse realmente, assim, extravagantemente boa, ou a minha previsão de queda da Selic seja abrupta. Aí eu faço lá CDI mais 2, mas é porque eu tô pensando que o CDI cai para 6 no ano que vem. Aí, pô, aí, beleza, a dívida fica barata. Mas por enquanto a dívida tá cara, entende? Então, vamos tirar aqui essa possibilidade do CRI, porque o Pedro é inteligente e não vai emitir CRI adoidado, né? Beleza. E ele comprou, ele duplicou o tamanho do fundo dele lá, duplicou. Se ele fizesse isso tudo com emissão de CRI, pô, o índice de cobertura dele, que é o quanto que ele paga de juros sobre todo o dinheiro que ele faz, pô, ia estar bem baixo, porque ele ia ter muita despesa de juros. Imagina. Qual que é a segunda opção, Léo? Beleza? Você falou que tem 3 opções, né? A segunda opção é fazer subscrição. Subscrição. O que é a subscrição? A subscrição nada mais é do que chamar aqueles 10 investidores que tinham colocado dinheiro no fundo e falar assim, ó, galera, eu preciso de mais dinheiro para comprar lá o imóvel. Esse imóvel aqui tá bom demais, eu preciso de mais dinheiro. E aí ele faz a subscrição, só que a subscrição em geral, aqui tem muitos parênteses, tá? E aí você precisaria de uma aula de 30, 40 minutos sobre subscrição pra você entender isso. Não cabe aqui agora, porque senão o vídeo vai demorar 50 minutos. Mas a subscrição, em geral, o gestor ele vai se sentir à vontade a emitir quando o PVP está igual a 1 ou maior que 1. Porque aí ele consegue... Imagina hoje, se o GGRC for lá e for emitir hoje uma subscrição ao preço do valor patrimonial dele. Se ele emitir abaixo do valor patrimonial, a não ser que a oferta esteja muito boa, ou então tem que pagar a dívida, né, para não consumir PL, se ele emitir abaixo do VP dele, ele tá desonrando os caras que pagou o VP. Todos os cotistas anteriores serão desonrados. Isso não é bom. Então, imagina o seguinte, hoje o GGRC tá custando quanto? Hoje o GGRC tá custando 10,3, tá com PVP de 0,89. Se a gente desse aqui, olha o VP do GGRC, 11,22. Aí eu te pergunto, ó, o VP é 11,22 GGRC e o preço de hoje, preço de mercado, está de 10,2. Imagina só você que é o investidor do GGRC. Se o Pedro for lá e falar assim, galera, eu preciso comprar esse imóvel aqui, ó, eu vou fazer uma subscrição aí ao PVP de 1, e aí vocês compram de mim a cota 11,22, que aí eu compro o imóvel lá. Você vai querer comprar? Você vai querer comprar a cota 11,22, sendo que no mercado você consegue comprar ela a 10,2? Ninguém vai querer comprar, tá R$1,20 mais caro, tá 11% mais caro, entende? Então, não vai comprar. E aí, faz sentido então fazer a subscrição agora? Se o Pedrão fizer essa subscrição, ele pode até fazer, mas só os desavisados, os caras que não fizeram o método 2 em 1, que não segue geração de dividendo, que vai se subscrever. E sempre tem, né? Você vai ver lá os anúncios de encerramento de subscrição, sempre tem lá, 500 milhões foram subscritos por pessoas físicas. Aí você vai ver como é que o cara subscreveu, ele não tinha 500 mil para poder investir na bolsa, não, direto, no mercado secundário, porque pagaria muito mais barato, né? Os desavisados. Aparece lá um ticker novo, no final 13, final 12 lá na carteira dele, ele fica doido, meu Deus, o que é isso? Eu tenho
que subscrever e tal, não sei o que, e subscreve, né? Ou então até orientação de assessor, enfim. Então isso aqui também não é uma possibilidade. Então se CRI não é uma possibilidade e subscrição não é uma possibilidade, o Pedro então teria que pegar o pãozinho dele com a margarina e o cafezinho que ele comprou e ir caminhando pra casinha dele, dar um abraço nos filhos dele lá, na esposa dele e falar assim, vamos tomar meu café da manhã, porque o imóvel que eu tinha com oportunidade, não vou conseguir comprar. Esse era o caminho do Pedro aqui. Vou ter que ficar quieto. O momento que a taxa de juros está alta e o meu fundo imobiliário está descontado pra caramba, a única coisa que eu tenho pra fazer é ficar quieto. Não dá pra me fazer muita coisa. E aí, é exatamente nesses momentos que os melhores imóveis estão à venda. Porque se tá ruim pro fundo imobiliário, tá ruim pros outros também. Taxa de juros alta, em geral, faz os imóveis ficarem descontados. Então é nesse momento que dá pra comprar muito imóvel, entende? É nesse momento que você compra os imóveis com cap rate alto.